Somos o Ganja, um esquadrão suicida que vem em busca da Cidade Dourada. Essas são as falas de Belaf para um grupo recém-apresentado de robôs misteriosos que já residiu no abismo, e eles são conhecidos como os Mediadores. Bom, eu sou o Chorou, e uma rápida apresentação sobre mim é que esse é meu primeiro vídeo nesse canal, e eu tô reformulando ele, porque antes eu já postava outros tipos de conteúdos, mas eu simplesmente resolvi apagar tudo para tentar recomeçar com algo novo. Então, se gostarem do vídeo, deixa um joinha aí, comenta o que você achou. E eu acho que é isso. Então, sem mais delongas, fiquem com a história da Vila dos Sequelas. Ah, lembrando que é algo que ainda vai ser mostrado nessa segunda temporada do anime. Então, vai conter spoilers da segunda temporada de Made in Abyss. Vamos lá. O homem que me acolheu quando eu não tinha nenhuma família era uma pessoa muito ruim. Ele sempre contava sobre uma história, a única vez em toda a sua vida em que ele teve um papel de líder. Eu lembro bem, pois ele me contava essa história toda vez que fazia aquilo. Foi num dia calmo. Ele foi para o mar pescar e deu de cara com um navio soltando fumaça no meio da água. Porém, não havia fogo em lugar algum, mas tinha um corpo fumegante que ainda soltava fumaça. Além disso, um corpo que ainda se contorcia, mesmo estando partido em dois, e ainda outro cujos órgãos internos tinham sido explodidos. Mas, no fundo da cabine, havia um único indivíduo que ainda mantinha integridade física, mas ele não estava em nenhuma condição de conversar. Essa é a apresentação de Veroilko, ou melhor, Veiko, chama ela assim. E, basicamente, nós não conhecemos seus pais biológicos, apenas que ela foi acolhida por um homem ruim, que ela cita. Porém, esse homem morreu. Mais tarde, então, é que ela conhece o Azukian, o líder de um esquadrão de exploração que abandonou a sua terra natal. E eles são os Ganja. E juntos, atualmente, estão em uma frota no Mar do Sul, conhecido como Belusca, rumo a uma lendária cidade dourada que até então só existia em contos. Dentro dos Ganja existiam os três sábios, que no caso eram os três grandes líderes, sendo eles o Azukian, que eu acabei de falar ainda há pouco, né? Que os outros do grupo acreditam que ele tinha um dom especial, quase que divino, como se ele fosse um profeta ou coisa do tipo. Belaf, que em si seria um estudioso e também um tradutor. E por fim, a própria Veiko, a guia, e também a que ajudava a cuidar dos outros, principalmente quando eles ficavam doentes. Veiko era importante também, porque naquele início, aonde eu apresentei o homem que cuidou dela, e sobre a história que ele contava como quando precisou ser um líder pela primeira vez, foi quando foi encontrado um compasso que apontava exatamente para cima, para uma grande ilha perdida no meio do nada. E ela era encarregada de guiar os Ganja nos mares usando esse compasso. E, diga-se de passagem, mas ele é um tanto quanto familiar para alguns, não é não? Quando eles desembarcam e entram na ilha, logo acabam se deparando com uma tribo de nativos que não tinha sido citada antes. Mas, graças a Belaf, eles descobrem algumas coisas bem importantes. Por exemplo, que as pessoas que chegaram ali antes deles eram muito violentas. Além disso, uma linguagem e glifos complicados, também que o compasso de Veco era algo importante e muito valioso, e também um fosso gigante, aonde a cidade dourada que eles tanto almejavam estava escondida. Porém, os nativos a chamavam de Chorou. Sim, é o nome do meu canal. E basicamente na linguagem do mangá significa a capital dos que não retornam. Ou a capital dos que não retornaram. Aí fica a seu critério. É o mesmo nome da atual sexta camada do abismo. Eles continuaram a viagem, agora adentrando no abismo, o fosso gigante. Porém, todos ficaram surpresos quando de repente eles descobrem que uma garotinha que estava naquele vilarejo de nativos, que os receberam quando chegaram, estava os seguindo. A menina grudou em Veco igual chiclete e não soltou mais. O povo de Ganja ficou com o pé atrás quanto à garota, afinal eles não tinham suprimentos suficientes para ela também. Mas então Belaf deu uma boa olhada na garota e, basicamente, ela foi deixada no abismo como sacrifício, porque não podia gerar filhos. O nome da garota era Irumiui, e ela era a filha do chefe daquela aldeia. É então que algo acontece. Na tentativa de pegar uma melhor visão para estudar a rota de viagem deles, que um dos exploradores de Ganja sofreu com a maldição do abismo, quando tentou escalar uma montanha.
E Irumiui tentou avisar de várias maneiras que ele não podia fazer isso, mas ninguém entendia a língua dela fora Belaf. Quer dizer, entendia mais ou menos, né? Então foi pensando em evitar a maldição que se ativava toda vez que eles subiam contra o campo de força do abismo, aplicando diversos efeitos, e também em procurar uma rota segura para a viagem deles, que o Azukian resolveu tornar Irumiui a sua nova guia de viagem, pelo menos nessa primeira parte até chegar na Cidade Dourada. É então que eles descem até a cidade do Shurou, depois de muita aventura perigosa. Porém, se deparam logo de cara com sondas robóticas com as formas bem peculiares, e que pareciam estar tentando se comunicar com eles. Estes eram os mediadores. Só uma coisinha aqui. No mangá da New Pop, eles são chamados como mediadores, como eu tô falando. Mas na tradução livre, eles seriam chamados mais ou menos como unidade de interferência. Então, eu acho que os dois termos estão valendo aqui. Uma coisa era certa, eles não representavam nenhuma ameaça. Chega a acontecer até um desentendimento entre os grupos, mas, no final das contas, eles combinam de aprender um com os outros. E então seguem para o que um dia já foi a Cidade Dourada, mesmo sabendo que nunca mais poderiam voltar de lá por conta da maldição do abismo. Como não podiam mais voltar, então eles tiveram que fazer daquele lugar a sua nova base ou moradia. Mas primeiramente precisavam estudar a área, aprender com a biodiversidade vasta daquele lugar e também de água. Fora que o conhecimento de Irumiui, que sabia ler os glifos antigos da Cidade Dourada, iria ser indispensável. Então eles começaram com a ajuda dos mediadores. Com o tempo, Irumiui começou a se aproximar ainda mais de Veko. A garota nativa começou a contar parte da sua história, aonde a sua mãe biológica teve vários outros filhos, mas ela era a única criança menina, e por isso que os seus irmãos eram tão legais com ela. Porém, quando ela teve o seu corpo examinado, depois que foi descoberto que ela não poderia gerar filhos, então ela foi exilada. Inclusive a mãe e os irmãos passaram a nem olhar mais para ela. Eles disseram, Irumiui amaldiçoada, criança amaldiçoada nascida do fosso gigante, então tem que voltar pro fosso gigante. Essa é a história que ela contou para os outros. Então que Veko, para poder confortar ela, ou então tentar, também conta que não podia ter filhos, porque o seu corpo foi quebrado ainda quando ela era pequena. Então que é formado um laço de mãe e filha entre as duas. Afinal de contas, Irumiui tinha medo de ser descartada mais uma vez. Numa manhã, Veko acorda e percebe que Irumiui está com muita febre, e também com muita diarreia. Mas logo depois, ela descobre que outras pessoas de Ganja estavam com os mesmos sintomas. É a partir desse ponto que as coisas começam a complicar um pouco na história. Porque eles descobrem que, na verdade, essa doença que estava se espalhando pelo povo do acampamento, na verdade vinha da água que eles coletaram. Mais especificamente, por causa da Moki Water, ou melhor, a água falsa, que basicamente era uma criatura parasita com aparência viscosa de água e também sem cheiro. E o que acontece é que essa criatura colocava ovos no sistema digestivo do hospedeiro, para então derreter um corpo de dentro para fora. É depois que o hospedeiro falece que a Mokiwara o transforma numa massa irreconhecível de carne, semelhante a uma pedra. Os ovos eclodem e então usam o cadáver antigo do antigo hospedeiro como um recipiente para conter a sua nova forma aquosa, e assim continuar fazendo mais vítimas. Ao mesmo tempo, uma equipe de Ganja que tinha saído para buscar comida acaba retornando com a relíquia oval em mãos e com o corpo completamente deformado. E por essa razão, eles acabaram falecendo ali mesmo. Mas então, os mediadores falam que aquela relíquia se chamava Berço da Cobiça, e basicamente ela era um ovo que podia realizar desejos. Porém, é como um deles próprio diz, você não devia tocá-lo diretamente. Se for envolvido por ele e seu desejo se dissipar, vai acabar morto como eles. Humanos adultos são complexos com várias facetas, não são ideais para utilizar esse ovo. Se você deseja usar relíquia, um jovem é preferível. E foi vendo toda aquela situação que Veko pediu diretamente ao Azukian para que eles usassem o berço da cobiça em Irumiui. Afinal era uma criança. E ele concordou, dizendo a nova profecia: sei que aquela criança será a nossa salvação. Eles acabaram usando a relíquia na garota, mas algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Ela parecia estar com toda a energia, e ao mesmo tempo até parou de sentir dor por conta dos efeitos da Moki Water. Só que sua aparência começou a mudar e deformar cada dia que passava.
E isso era por conta do berço. O corpo dela mudava cada vez mais, tomando a forma de seus desejos. E isso continuou dia após dia. Irumiui até mesmo conseguiu dar à luz a uma criaturinha, como se fosse seu filho. Mas por não ter órgãos para ingerir comida ou água, ele morreu. E isso continuou por um bom tempo, até que chegou a vez de Veko também adoecer e sofrer muito por conta dos efeitos da desidratação, e também dos sintomas gerados pela Monkey Water. Conseguia sentir o cheiro de gordura. Aquele cheiro era tão bom. Tudo que eu queria era que se apressassem e me desse logo aquilo. Quem diria? Quem diria que algo podia ser tão delicioso? Essas foram as palavras de Veko antes de acordar e receber um pouco de comida do próprio Azukian. Ela só não imaginava que aquilo que ela comeu, na verdade, eram as crias de Irumiui. E de alguma forma, a carne deles ajudava a diminuir os efeitos da água falsa. Então o Azukian tratou de oferecer aquilo para todos de Ganja, pelo menos os que ainda estavam vivos. Porém, em contrapartida, quando eles ingerissem aquela carne, eles ficavam incapazes de perder a sanidade ou de morrerem, porque suas vidas eram prolongadas. Chegou um momento onde Irumiui perdeu completamente a capacidade de falar, de tanto que seu corpo sofreu mudanças. Então, Veko, depois que melhorou, descobriu uma coisa. Havia outro berço da cobiça, porque o Azukian tinha pedido para que os mediadores procurassem por outros, e então ele deu um segundo ovo a ela, o que aumentou ainda mais as capacidades de transformarem seus desejos em realidade. Foi então que, num ato beirando a loucura, a fim de tentar ser perdoado por conta do sentimento de culpa de que fez Irumiui, devorando os seus filhos, Belaf, principalmente Belaf, se ofereceu para ser devorado por ela. E o que aconteceu foi que o seu corpo foi modificado completamente. Deixando de ser humano, ele se transformou em uma sequela muito bonita por sinal. No final de tudo, por discordar e para tentar quebrar essa profecia de Azukian, Veko tenta tirar a própria vida, no intuito de que a forte ligação emocional com Irumiui a deixasse tão fraca, mas tão fraca, que ela viesse a falecer e terminar toda aquela situação de loucura. Mas no final das contas, o Azukian usou um outro berço da cobiça em si mesmo e evitou que isso acontecesse. Veko acabou perdendo a consciência no processo disso tudo, e quando acordou, agora estava dentro da cabeça de Irumiui, um lugar completamente sombrio, aonde ela estava presa, justamente por conta do seu antigo líder, que agora também tinha se tornado um sequela e parte de Irumiui. O Azukian recebeu um novo corpo. Foi então que, em um ato final de vingança, a última criança nasceu a partir do segundo ovo. Surgiu Fábula, aquela que seria considerada como a princesa dos sequelas, e também a que carregava os desgostos dos seus incontáveis irmãos e a dor da alma de sua mãe, que foi aprisionada e usada. Bom, esse foi o vídeo. Eu tentei fazer um resumo com as informações diretas do próprio mangá e também com uma pesquisa rápida na internet. Então, eu espero ter conseguido colocar todos os detalhes dessa história cabreira aqui, mas eu acho que é isso. Obrigado se você ficou comigo até aqui e até a próxima. Tchau.